E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Mais uma vez, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade sobre as nossas vidas. E nós queremos nesta noite, Pai, ser de fato conduzidos pela tua palavra. Que o Senhor oriente nossas vidas, para que nós possamos sair daqui edificados, Pai, com a palavra do Senhor. Enche-nos com o entendimento das sagradas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria informar para todos os irmãos que nós estamos na campanha de missões nacionais. Não sei se os irmãos já observaram, mas o tema da nossa campanha de missões nacionais é Jesus Transforma. E o alvo dos batistas brasileiros é 19 milhões. Mas é claro que isso é em todo o território nacional, né? Os batistas, para os irmãos que não conhecem, eles têm 3 missões. Nós temos 3 missões. Missões mundiais, missões nacionais, essa que nós estamos, e missões estaduais, que já passou. Missões nacionais já vem há muito tempo sendo levantada essa oferta, todo ano tem. E essa oferta de missões nacionais, ela é muito bem empregada aqui no território nacional. Recentemente nós tivemos aqui em Paraupebas, recebemos a carreta missionária da Junta de Missões Nacionais. Quem foi lá na carreta missionária? Olha, muitos irmãos foram lá. Lá nós tivemos atendimento odontológico, tivemos atendimento médico, corte de cabelo, atendimento psicológico, de nutricionista, vários atendimentos. E ela rodou em várias cidades do estado do Pará. E muitas famílias, muitas cidades foram abençoadas. Embora Paraupebas seja uma cidade que frequentemente a gente vê várias ações de ação social, mas também muitas famílias foram abençoadas pela carreta missionária. E os batistas, eles querem comprar a 3ª carreta missionária para atender em diversas partes do nosso Brasil. Nós já temos 2 carretas missionárias, agora nós iremos ter 3 carretas missionárias. E para comprar uma carreta missionária, se eu não me engano, parece que é 1 milhão uma carreta missionária. Para comprar a carreta, equipar ela toda para os atendimentos é 1 milhão. Mas esse programa, essa ação missionária dos batistas é apenas uma dentre tantas missões. E eu vou falar também uma das missões mais conhecidas dos batistas no Brasil. Inclusive, muitas pessoas que não são batistas conhecem, que é o projeto Cristolândia. Quantos já ouviram do projeto Cristolândia? Todo batista deve saber o projeto Cristolândia, né? O projeto Cristolândia visa resgatar a dignidade das pessoas que foram submetidas a drogas, álcool, né? Que estão exatamente naquele espaço que nós conhecemos como a Cracolândia. E a Cristolândia, ela está também em vários estados do Brasil. Talvez aqui o mais próximo, Cristolândia, é em Pernambuco. Pernambuco também tem o Cristolândia. E assim vai, São Paulo, Rio de Janeiro, todos têm Cristolândia, o projeto que resgata esses homens das drogas, que faz eles, de fato, ter uma nova vida, e eles também são devolvidos para os seus lares, para as suas famílias, mas transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria que você acessasse depois lá no YouTube, acessasse lá, Cristolândia, e você vai ver que é um dos projetos mais lindos que os batistas têm no Brasil, que resgata muita gente. E você vai ver também a cantata de Natal, ou coral da Cristolândia. Pensa numa coisa linda, gente, é você ver inúmeras pessoas resgatadas do chão, das drogas, e você vê aquele coral, com esta camisa que eu tenho aqui, Jesus Transforma, todos eles cantando um coral junto com o Fernandinho, e eles cantam lá, tremendo, aquele coral maravilhoso que, se você observar bastante, você chora de tanta emoção. Vidas transformadas pelo poder de Deus. Amém? Mas nós que estamos aqui no estado do Pará, nós podemos não estar lá como missionários,
Nós não podemos estar lá servindo pão, servindo café, servindo de apoio para os pastores, para os missionários, mas nós estamos aqui para levantar uma oferta. Mas essa oferta, ela vai ser bem empregada e nós precisamos de fato ofertar. Então, nos dias que vão se seguir, seja de quarta-feira, seja de domingo, nós vamos levantar uma oferta para missões nacionais. Eu gostaria que você, no seu coração, à medida dos seus ganhos, você também estabelecesse uma oferta de missões nacionais. Então, nós continuamos fazendo missões porque Jesus transforma. Isso é claro, está na palavra de Deus, Jesus transforma. E a transformação é a mudança de uma pessoa na pessoa de Jesus Cristo. Foi o que nós lemos aqui, irmãos, que é interessante quando a Bíblia fala, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. As coisas, elas só ficam novas, as coisas só tem uma mudança na nossa vida, na nossa história, quando de fato nós empregamos a nossa vida a Jesus. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que a vida longe de Jesus é só desgraça, é só ladeira abaixo. Embora nós sabemos que os cristãos sofrem também, mas não se compara com o sofrimento das pessoas que não estão em Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, a mudança que uma pessoa, que é gerada nela, só acontece por uma via, e esta via é a fé em Jesus Cristo. As pessoas, elas só são transformadas pelo poder de Jesus quando de fato elas creem na pessoa de Jesus. Se elas não tiverem fé que Jesus transforma as suas vidas, não haverá mudança, não haverá transformação. Mas quando nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, a mudança acontece. Eu poderia chamar um irmão aqui na frente e falar, e pedir para ele falar do seu testemunho de conversão, de transformação. E vocês veriam como é verdade que Jesus transforma. Eu poderia contar o meu testemunho aqui também, e vocês veriam que de fato Jesus transforma. Da onde Jesus me tirou para onde Jesus me colocou. Vocês veriam que de fato a transformação em Jesus é uma realidade, não é mentira. E a transformação só acontece através dessa fé em Jesus, que é através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo a principal missão de todos os cristãos da terra. E o Evangelho continua sendo a boa notícia de transformação para as pessoas. Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é que Jesus transforma. É que Jesus veio ao mundo para libertar as pessoas das garras do diabo, das garras de Satanás, do império das trevas e transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Evangelho ele não é ineficaz. Embora o Evangelho de Jesus Cristo esteja sendo maculado por muitos que se dizem ser cristãos, mas o Evangelho continua sendo o mesmo, eficaz, transformador, poderoso, porque é na pessoa de Jesus. Se você já de fato experimentou a transformação de Jesus na sua vida, você verá que o Evangelho de Jesus é verdadeiro. Amém? Por isso, nessa noite, eu gostaria de estar junto com você, meditando nessas palavras a respeito de que o apóstolo Paulo falou para os nossos irmãos em Corinto. E eu gostaria que você me acompanhasse agora a partir do versículo 14. Abra sua Bíblia e deixa no versículo 14. Está escrito assim: pois o amor de Jesus Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Primeira coisa que nós aprendemos neste texto é que o Evangelho de Jesus Cristo, que causa mudança, que causa transformação, ele acontece por aqui, por causa da morte de Jesus Cristo, que morreu por todos. E diz o texto, e todos morreram. Porque está escrito na palavra de Deus também, que a partir de Adão, a partir da transgressão de Adão, todos pecaram.
E este pecado foi um afastamento das pessoas para com Deus. E este afastamento é exatamente morte, e morte espiritual. Mas nós lemos aí no versículo 15, acompanhe comigo na sua Bíblia. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Paulo e Timóteo, que escreveram esta carta de Coríntios, eles transmitiram esta mensagem para outras pessoas, dizendo que as pessoas que são acolhidas em Jesus Cristo são as pessoas que vivem para Ele, são pessoas que de fato entregaram suas vidas a Ele. São pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, porque de fato estão enraizados na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo e seu companheiro Timóteo estão defendendo o seu apostolado, estão defendendo a sua missão de proclamar o Evangelho dentro do território dos coríntios. E então eles vão falar exatamente isso, versículo 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. Aqui o que o Evangelho o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho de Jesus, ele não é discriminatório. O Evangelho de Jesus Cristo não é somente para os judeus, porque ele diz: antes nós conhecíamos o Evangelho através da carne, nós conhecíamos ele através do contato do homem, para saber se de fato ele é verdadeiramente de Deus. Porque os irmãos sabem que para a pessoa se tornar judeu, eu não sei se ainda é assim hoje, todo homem, todo aquele do sexo masculino deveria ser circuncidado. Eu não sei se é assim a conversão para o judaísmo ainda hoje, mas deveria ser circuncidado, um corte na sua carne para pertencer exatamente ao povo judeu. Mas o Evangelho vem para destroçar tudo isso. O Evangelho vem para derrubar essa falsa ideia de que as pessoas são salvas somente pela circuncisão, e que não era verdade no tempo de Jesus, nem no tempo dos apóstolos. Por isso o Evangelho de Jesus, ele não é discriminatório. O Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho que visa alcançar a todos. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que vem de fato para levar as pessoas a serem transformadas pelo poder do Evangelho. Portanto, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais bárbaro, porque o Evangelho alcança a todos. Se não, vejamos aqui, está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. Vocês verão que de fato esta ação de Deus é o que acontece. O Evangelho de Jesus Cristo não é discriminatório. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mais uma vez vem para confirmar que o Evangelho de Jesus, ele não visa discriminar nenhuma pessoa. Todas as pessoas que crerem verdadeiramente no Evangelho serão salvas pelo poder de Jesus Cristo. Seja para o pobre, seja para o rico, seja para o desprezado pela sociedade, seja para a pessoa mais abastada dessa cidade. O Evangelho visa alcançar a todos. O Evangelho visa alcançar aqui no Brasil, mas fora do Brasil. O Evangelho alcança as pessoas para transformar elas. E transforma o que, irmãos? Transforma o caráter delas conforme o caráter de Jesus Cristo. Todos nós, homens e mulheres, salvos em Jesus, fomos salvos para termos o nosso caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Embora nós estamos neste processo que vai durar a nossa vida toda aqui na terra, é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de construção moral, é um projeto
para restituir o que de fato perdemos quando Adão e Eva pecaram. Deus vem para restaurar a nossa hombridade. Deus vem para restaurar a mulher de fato ser feminina. Deus vem para restaurar relacionamentos de pais e filhos. Deus vem através de Jesus, através da conversão, para restaurar relacionamentos entre marido e mulher. Deus vem para restaurar todo esse processo que foi destruído por conta do pecado. Mas levando em consideração o versículo 17, e vou ler mais uma vez para fixar bem em nossas mentes. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu tenho apenas duas grandes informações para destacar nesse texto para nós nesta noite. A primeira questão é, e trago como tema para esta mensagem nesta noite: Jesus transforma o início de uma vida nova em Jesus. É através de Jesus. O início de uma vida nova é a razão do Evangelho de Jesus. Por isso, Jesus transforma. Primeira grande verdade desse texto é que Deus leva as pessoas até Jesus. Veja só o que eu estou falando para vocês. É Deus que leva as pessoas até Jesus. É Deus que traz as pessoas até Jesus. É Deus que persuade as pessoas até Jesus. E em Jesus Cristo, as pessoas são firmadas nele toda a sua vida. Você pensa, não, mas o dia que eu quiser ser crente, o dia que eu quiser ser cristão, eu vou. Não vai. Porque Jesus, Deus, precisa persuadir essa pessoa para que de fato ela seja salva. É Deus que causa todo o rebuliço em nosso coração. É Deus que causa a desconstrução moral e ética da nossa vida para que nós possamos ser levados até Jesus. Fora disso, só pelo nosso querer nós não conseguimos. Por isso a salvação, ela é um dom de Deus. A salvação é algo que é dado gratuitamente por Deus o Pai. E aí a pessoa vem até Jesus Cristo. Mas há uma questão também. Para as pessoas irem até Jesus, elas precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Elas precisam ouvir que Jesus transforma. Elas precisam ouvir que elas precisam mudar de vida. Elas precisam ouvir que o caminho por onde elas seguem é caminho de treva, é caminho de tropeço, é caminho de pedra, é caminho de espinho, é caminho de frustração. É por meio do Evangelho que as pessoas são transformadas. É por meio do Evangelho puro e simples, pregado, que as pessoas são transformadas. Nós podemos ser persuadidos por muitas questões hoje. Nós podemos estar persuadidos por pular, por gritar, por se alegrar, mas essa não é a razão que causa a mudança na nossa vida. A razão que causa a mudança na nossa vida é de fato nós entendermos a verdade do Evangelho para vivermos somente para Ele. E aí não vai importar se você vai pular, se você vai deixar de pular, contanto que você está firmado em Jesus, todos os dias da sua vida. Não importa se você vai sofrer, não importa se você vai ter recursos, mas a sua fé está lá firmada em Jesus. Nada te tira, nada te desvia, porque o seu foco é Jesus Cristo. Se você entender que precisa ser salvo por Jesus Cristo, através da palavra dele, você vai entender que dentro de você vai morar algo tão precioso, que é o Espírito Santo de Deus, que passa a fazer morada dentro do cristão, e a partir daí ele passa a ter uma mudança de vida radical. Gostaria de informar para você também que por uma questão você entra dentro do reino de Deus. E essa questão é uma das questões que mais estão sendo esquecidas hoje.
arrependimento, gente. As pessoas elas só têm uma nova vida quando elas se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Enquanto elas não se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, elas só vão permanecer um pouquinho dentro da igreja. Quando as pessoas não se arrependem verdadeiramente a Jesus, elas vêm e voltam, mas no dia que acontecer alguma coisa na vida dela, ela sai, porque de fato ela não se arrependeu verdadeiramente para Jesus, ela não entregou o comando da sua vida para Jesus. Porque muitos querem ser salvos, mas muitos não querem ter o domínio de Jesus sobre as suas vidas. Muitos não querem que Jesus seja Senhor da sua história. Nós precisamos ser salvos, precisamos querer Ele como nosso Salvador, mas nós precisamos querer Ele como nosso Senhor. Quem domina, quem governa, quem nos leva a bom termo é Jesus. Mas é Deus que faz isso, irmãos, é Deus que nos traz até Jesus. Vamos ler um outro texto, irmãos, Efésios capítulo 2. E vejamos que a salvação é da forma como eu estou falando para os irmãos. A salvação é um dom gratuito de Deus. Versículo 5. A partir do verso 4, para você entender o contexto do texto, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Glória a Deus. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus salva, e salva somente pela sua graça. As pessoas acham que simplesmente pelo seu desejo de querer algo, elas alcançarão salvação. Sabe aquela questão que nós falamos assim: eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas a gente não se mexe para fazer aquela coisa que nós desejamos alcançar. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é Ele que já vai nos persuadindo para essa salvação, e só chega um momento aonde a gente não se aguenta mais, e a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente corre aos pés dele, a gente se lança aos pés dele, mas Cristo já trabalhou no seu coração todo, porque está escrito na sua palavra assim, ó: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem do pecado, porque de fato ele precisa reconhecer que ele é um pecador miserável. Ele convence o homem da justiça, porque só há justiça em Jesus Cristo. Ele era a fonte da justiça. Nós clamamos por justiça nessa terra, mas a justiça verdadeira só está em Jesus Cristo. E nos convence do juízo, porque o diabo já está condenado, o diabo já está sentenciado para a morte eterna, longe de Jesus Cristo. Mas a segunda grande verdade, a primeira grande verdade, irmãos, no texto que nós lemos, é que Deus leva as pessoas até Jesus. Você só aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador porque Deus faz a obra no seu coração. O Espírito Santo faz a obra no seu coração. Por isso você se converte a Ele. A segunda grande verdade do texto que nós lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A segunda questão é, irmãos, é que em Jesus Cristo as pessoas são transformadas. Está escrito: é nova criação, é nova criatura,
A velha vida acabou, uma nova vida se iniciou. E é verdade, a nossa vida, ela toma um novo rumo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós nos convertemos para Jesus, uma nova vida, uma nova história se começa a partir de então. E você passa a viver as transformações na sua vida. Quem roubava, como diz a palavra de Deus, não irá mais roubar. Quem adulterava, não vai mais adulterar. Quem mentia, não vai mais mentir. Quem tinha um vocabulário ruim, maldito, cheio de palavrão, de gíria, vai mudar também o seu vocabulário. E as pessoas verão a transformação nela. Todo crente, irmãos, todo cristão, verdadeiramente convertido, as pessoas veem transformação na vida dele. Não tem como, porque é como uma cidade que está em cima de um monte, onde há uma luz, onde todos veem. É como uma luz que não pode estar debaixo de uma cama, mas ela está no velador, e todos a veem e ela ilumina toda a casa. A transformação acontece aí. Eu não sei como está a tua história de vida. Talvez a sua vida ela está entrando nos processos de decadência, de ruína. Eu não sei como está a sua vida, se você tem mergulhado em vários tipos de pecados, iniquidades. Eu não sei como está a tua história com o seu marido, com a sua esposa. Eu não sei como é que está a tua história com os teus filhos. Eu não sei qual é a educação que você está dando para o seu filho, mas eu digo uma coisa, que Jesus transforma. E se você tomar a dianteira da sua casa, você verá grandes mudanças na sua vida, na sua família, nos seus filhos, e você verá a sua família sendo uma transformação na sociedade. Jesus transforma. Quando nós entendemos verdadeiramente, através da sua palavra, que nós precisamos nos posicionar nele, como filhos amados dele, a transformação acontece na nossa vida. Enquanto você não se posicionar como dele, como um cristão, a mudança não acontece na sua vida. Enquanto nós ficarmos com um pé no mundo e um pé na igreja, a mudança não acontece na nossa vida. Nós só vamos manchar o nome de cristão. Nós só vamos manchar mais a imagem da igreja do Senhor, que já está manchada, que vocês sabem. Mas se nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos na sociedade, a sociedade será transformada, porque Cristo está em nós. E Ele gera mudança, Ele gera transformação. Eu quero destacar 3 coisas como aplicação para a sua vida nesta noite. Deus te trouxe nesta noite para perto de Jesus. Jesus está aqui. Jesus está do seu lado. E Jesus pode fazer morada dentro de você. A morada dentro de uma pessoa só acontece por uma via também, quando a pessoa de fato crê verdadeiramente em Jesus. É como o Espírito Santo viesse e selasse aquela pessoa para um destino eterno. Sabe por que o diabo não toca nos servos de Deus? É porque eles estão marcados espiritualmente. Há uma luz sobre os cristãos. Há uma proteção divina sobre os cristãos. E o diabo não toca. Se tocar, porque Deus permitiu. Lembra do servo de Deus chamado Jó, homem íntegro e reto, que se desviava do mal, e que se fosse um cristão, nos nossos dias hoje, barrava muitos de nós. Seríamos envergonhados diante da cristandade de Jó, se fosse nos nossos dias. Este Jó, homem de Deus, íntegro, reto, e Deus cercou a sua casa, Deus cercou a sua vida, e o diabo não tocava, mas o diabo estava rondando a sua casa, até que um dia
Deus decidiu fazer um trato com o diabo e o diabo tocou na vida de Jó. Fora disso, não há nenhuma notícia na Bíblia que o diabo tocou no servo de Deus. Só há também uma via para o diabo tocar em crentes também. É quando eles dão legalidades. É quando eles pecam. É quando eles sucumbem no pecado. É quando eles se atolam no lamaceiro do pecado. Aí sim o diabo vem e com as suas setas, com as suas malignidades, ataca aquele que se diz ser homem de Deus, mulher de Deus. Mas Deus te trouxe aqui para perto de Jesus. E pensa no teu coração agora, por que Jesus me trouxe aqui então para perto dele? Eu não sei, mas talvez você vai entender nessa noite. Segunda questão, como aplicação para a sua vida, pela palavra que você ouviu, que você está ouvindo, Jesus pode fazer algo na sua vida, levar você a crer na palavra de Deus para gerar transformação na sua vida. Você está ouvindo a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não é a palavra de irmão, é a palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus com você, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, 17, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vocês cristãos, nós cristãos, nós já estamos vivendo essa mudança de vida, nós já estamos vivendo essa transformação, esta nova criação, nós já somos nova criatura verdadeiramente, ou nós estamos vacilando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós cristãos, e você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou a sua decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ou de se reconciliar com Jesus, você ouve a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus, que transforma a vida das pessoas. Eu lembro, meus queridos irmãos, da vez que o irmão da igreja onde eu nasci, e ele contava, queridos, eu estava passando na frente de uma igreja, e eu andava bêbado, vagando pela cidade, mas naquele dia eu ouvi a palavra de Deus, alguém pregando, mas eu estava bêbado, e eu parei. Geralmente os bêbados param mesmo quando a gente está pregando, eles param para ouvir atentamente. Sabe o que aconteceu? Ele disse, naquele dia, quando o pregador fez o apelo para eu me converter, eu fui mesmo bêbado. E sabe de uma coisa? A maioria dos crentes desconfia, esse aí não vai ficar. Esse aí não vai permanecer, ele está bêbado, ele não sabe nem o que ele está fazendo. E sabe o que aconteceu? Irmão Dominguinhos, esse homem permanece até hoje na igreja, nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Jesus transforma a vida do homem, Jesus liberta a vida do homem, quando ele de fato entende que precisa ser transformado e entrega a sua vida a Jesus, ele de fato é transformado. O diabo perde, o diabo já é um perdedor. Terceira questão que eu quero informar para você nesta noite: a sua vida pode mudar a partir de hoje. Você creia nisso. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se das suas más condutas, abandone a sua vida velha, abandone o seu estado decaído pelo pecado, e você verá a transformação na sua vida. Amém? Obrigado, irmão. Abandone a sua vida de pecado. Eu lembro quando eu cheguei para Alpebas, em 2011, eu já vinha meio vacilante na igreja. Em 2011 cheguei para Alpebas, e foi 3 anos fora da presença de Jesus, fora da igreja. Mas chegou um tempo que eu não poderia mais resistir ao convite de Jesus, que era feito por uma prima minha. Toda vez ela me convidava para ir para a igreja, e eu sempre negava e não ia. Muitos de nós já fomos assim. Alguém convidava a gente para ir para a igreja, e a gente dizia assim, eu vou,
mas não ia. As vizinhas aqui falaram, né? Elas falaram que vinha e vieram, né? Glória a Deus por isso. Até que um dia minha prima me convidou, eu fui. E quando o pastor Carlos cantava um louvor muito conhecido, até quem não é crente conhece. O quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quando ele cantava aquele louvor, eu já não me aguentava mais no banco. E eu queria correr para frente. E quando o pastor fez o apelo, lá estava eu, chorando, entregando minha vida novamente para Jesus, me reconciliando. E até hoje, finalzinho de 2013, e aqui estou eu. E veja quantas mudanças Deus fez na minha vida, gente. Se eu fosse contar aqui, eu tenho anotado muitas coisas que Deus fez na minha vida. Se eu fosse anotar e contar para vocês, vocês veriam grandes transformações na minha vida, porque de fato Jesus transforma. Eu jamais pensava em casar, mas Deus enviou uma mulher para morar bem na frente da minha casa, eu recém-convertido. E ela orava por um marido, fazia campanha de oração por um marido, por um homem de Deus. E quando a gente começou a namorar, eu ficava pensando, essa mulher está enganada. Eu acho que ela pensa que é um homem de Deus que chegou aqui. Mas quem estava enganado era eu que estava enganado. Ela estava certa. Aqui estamos nós, já para 10 anos de casados. Muitas mudanças aconteceram na nossa vida drasticamente, porque Deus, Jesus transforma. E este mesmo Jesus transforma, que nós iremos louvar a Ele nesta noite. Convido o ministério de louvor, que vai louvar o Senhor nesta noite. Pense nisso, Jesus transforma. Isso não é uma palavra de efeito, não. De fato, Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus muda histórias. Jesus tira as pessoas do caos. Jesus tira as pessoas da lama. Jesus faz as pessoas se assentar no meio dos príncipes, como diz a palavra de Deus. Jesus cura. É verdade ou não é, Francidalva? Jesus cura. Jesus liberta. Jesus transforma. Então continue orando pela sua família, pelos seus parentes, porque Jesus transforma. Jesus vai transformar. Jesus vai libertar. E você está aqui no cenário da libertação nesta noite.